Nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar conhecimento em um negócio digital altamente lucrativo, mesmo que esse conhecimento não seja seu, ou seja, literalmente você tem a possibilidade de transformar o conhecimento de outra pessoa em um negócio digital e tirar dinheiro aqui da internet com isso. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você não saiba vender, mesmo que você já tenha feito o curso de alguém e não tenha tido resultado. Existem 4 pilares aqui na internet que, quando eles estão muito bem alinhados, eles te dão a possibilidade de vender praticamente qualquer coisa aqui nesse ambiente online. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou exatamente essa pessoa que começou do zero, sem grana, sem conhecimento, e de pouquinho em pouquinho foi tendo poucos resultados e reinvestindo esses resultados até que fosse possível eu criar o meu próprio negócio aqui na internet. E eu vou deixar aqui na tela rolando alguns desses resultados que eu já tive aqui, com os mais diversos nichos, como por exemplo, curso de atendente de farmácia, curso de banho e tosa, curso de operador de caixa, curso de auxiliar administrativo, cursos de marketing digital. Já vendi produtos físicos, nichos white, nichos black, ou seja, eu já vendi todo tipo de coisa que você imaginar aqui. E todas essas vendas aqui, elas têm uma coisa em comum, elas têm esses 4 pilares que, quando eles estão bem alinhados, as vendas simplesmente acontecem. Qual é o meu objetivo aqui nesse vídeo, mostrando esses resultados para você? É muito fácil eu chegar aqui e falar que tive resultados. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Agora, eu estou mostrando para você que eu tenho resultados com prints da tela do meu celular, com prints da tela do meu computador. Estou te mostrando que, na verdade, eu literalmente aplico tudo aquilo que eu ensino. Eu estou te mostrando que eu tenho um negócio chamado Skin in the Game, que é pele em jogo. Minha pele está em risco. Por quê? Porque eu aplico tudo aquilo que eu ensino. Eu não simplesmente fico falando e fazendo afirmações aqui. Bom, se você ainda não está no digital, ou se você está no digital, mas ainda não teve resultados com consistência, preste bastante atenção nesse vídeo, porque ele pode ser muito importante para você. Eu quero te mostrar aqui o que os principais veículos de imprensa aqui do nosso país falam sobre esse mercado, que é o mercado digital. Começando aqui por uma matéria da CNN. Empresas dobram de tamanho com a economia digital. CNN mostra em série especial, durante essa semana, qual é o tamanho dessa economia digital, como ela abre oportunidades e como muita gente está apostando nisso. Outra reportagem, dessa vez do G1, negócios digitais, oportunidades de um mercado em expansão. Mais outra reportagem aqui, dessa vez da Bandeirantes. Kel Ferretti explica por que marketing digital é bola da vez na América Latina. E para fechar aqui, mais outra reportagem, dessa vez da Forbes, o mundo dos unicórnios, Hotmart. Conheça a empresa que há uma década faturava R$180 e hoje vale 1 bilhão com B. 1 bilhão de dólares, não é 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares. Para quem ainda não sabe, a Hotmart é uma das principais empresas no ramo digital aqui no nosso país. E ela não só é referência aqui no Brasil, como ela é referência no mundo inteiro nesse ramo. Bom, até aqui eu imagino que você já tenha entendido que existe uma oportunidade muito grande no mercado digital, mas você ainda não sabe para quem é essa oportunidade. E é por isso que a gente vai entender exatamente aqui alguns dos perfis de pessoas e de profissionais que podem aproveitar essa oportunidade digital. Começando aqui pelos experts. Quem são esses experts? São todas aquelas pessoas que têm um conhecimento específico em alguma determinada área. Então, por exemplo, a gente tem aqui engenheiros, chefes de cozinhas, advogados, médicos, terapeutas, psicólogos, farmacêuticos. E eu coloquei aqui em especial professores. Se você é professor, se você tem um conhecimento numa área específica e você ainda não está na internet, você está deixando de aproveitar uma oportunidade muito grande aqui no digital, e nos próximos minutos você vai entender do que eu estou falando. O segundo perfil de pessoas aqui que pode aproveitar essa oportunidade são autônomos usuais e autônomos digitais. Primeiro, vamos entender quem são esses profissionais autônomos. Bom, são aquelas pessoas que prestam serviços. Então, a gente tem aqui exemplos de autônomos usuais: cabeleireiras, maquiadoras, manicures, artesãs, costureiras e diversos outros profissionais aí de diversas áreas também que podem aproveitar essa oportunidade digital. Esses são os profissionais autônomos que a gente já está acostumado a ouvir falar por aí. Mas existem também
os autônomos digitais, que são aquelas pessoas que prestam serviços aqui na internet. E alguns exemplos dessas pessoas são afiliados, social media, gestores de tráfego, copywriters, estrategistas digitais, editores de vídeos, designers, thumb makers. Não sei se você sabe o que é um thumb maker, mas o thumb maker é aquela pessoa que cria thumbnails lá no YouTube. São aquelas capas de vídeo. Então, todos esses profissionais aqui também podem aproveitar esse conhecimento que eles têm, transformar, empacotar num produto digital e abrir um negócio aqui na internet. Existe um outro perfil aqui de pessoa também que pode aproveitar essa oportunidade, e esse perfil é o perfil de empresários, ou seja, se você tem uma empresa e ela ainda não está no digital, você está perdendo tempo. Empresas de moda, empresas de bebida, de alimentação, de estética, de finanças e de diversos outros ramos aí. Bom, a internet é um veículo que você pode utilizar para escalar as suas vendas, aumentar o seu faturamento aí da sua empresa. E por último, e não menos importante, o perfil, que é o meu perfil quando eu comecei, né? Que é o perfil dos paraquedistas. Bom, quem são esses paraquedistas? Eu chamei aqui de paraquedistas no sentido figurado, né? Porque não é paraquedista literalmente. Paraquedistas são aquelas pessoas que são curiosas sobre o digital. Não fazem ideia de como começar, não sabem o que podem oferecer, não têm conhecimento nenhum aqui por enquanto. E foi exatamente dessa forma que eu comecei aqui no digital. Há pouco tempo eu falei que existem 4 pilares que, quando eles estão bem alinhados, você consegue vender praticamente qualquer coisa aqui na internet. E é justamente sobre eles que a gente vai começar a falar nos próximos minutos. Mas esses 4 pilares, eles não caíram do céu. Então, bora entender aqui como foi que eu cheguei nesses 4 pilares, como foi que eu comecei aqui no digital. E a primeira coisa de todas que você precisa saber é a seguinte, é que, na verdade, eu não era estudante de marketing digital, nem de marketing, nem de publicidade, nem nada do tipo. Eu, na verdade, fazia faculdade de engenharia civil. E eu tinha toda aquela rotina de um estudante, uma rotina corrida, puxada, que tem que estudar, eu tinha que trabalhar também, na época porque eu estagiava. Então, eu tinha uma rotina muito corrida, principalmente nessa época aí da engenharia civil. A minha rotina era mais ou menos assim, todo santo dia, às 5h30 da manhã, eu tinha que estar no ponto de ônibus, porque eu estagiava numa cidade que não é a cidade que eu moro, eu estagiava numa cidade que fica mais ou menos 2 horas daqui de Salvador, né? Eu moro em Salvador hoje, mas na época meu estágio era lá em um lugar chamado Mata de São João, fica mais ou menos 2 horas daqui de Salvador. E todos os dias minha rotina começava dessa forma. Eu ia para essa outra cidade, trabalhava lá durante o dia, na obra, né? Eu não sei se vocês sabem como é a obra, mas eu tenho até umas fotos dessa época que eu trouxe aqui. Essa foto foi bem do iniciozinho lá da obra. Eu todo limpinho, todo bonitinho e tal. E de repente eu apareço desse jeito aí alguns dias depois. Só para você ter uma noção da quantidade de sol que eu tomava nessa época aí. E essas não são as únicas recordações aí que eu tenho desse período, não. Bom, para você que não deve saber, Sauípe, né, que era o lugar que eu trabalhava, que fica lá em Mata de São João, é um lugar extremamente quente, velho. E, tipo, é um lugar que parece que tem um sol para cada pessoa. E a gente passava lá, eu e os outros estagiários, a gente passava o dia todo lá na obra. De tanto tomar sol, a gente ficava com a marquinha do capacete aqui na testa. Da metade da testa aqui pra cima era branca e da metade da testa aqui era toda bronzeada de tanto tomar sol. Mas, enfim, esse período aí, né, foi um período que eu sou até grato, eu sou bastante grato por esse período, porque ele fez parte da minha formação. E Sauípe, apesar de ser esse clima quente que só Sauípe mesmo para ter, de vez em quando batia uma chuva e quem estava lá na obra tomando chuva era eu novamente. Ou seja, resumindo, eu passava o dia todo trabalhando nessa cidade vizinha que tem aqui, e aí, por fim, quando dava mais ou menos umas 6 horas, eu voltava para Salvador. Só que eu não voltava para minha casa, eu voltava para estudar, porque, como eu disse antes, eu era estudante de engenharia civil. Então eu pegava mais um ônibus aqui em Salvador, ia para a faculdade, estudava, fazia minhas provas, fazia minhas coisas que eu tinha para fazer, e apenas às 10 horas eu era liberado para pegar um ônibus novamente e voltar para minha casa. Bom, nesse tempo aí, quando eu chegava aqui em casa, eu chegava exausto, né? Então dava tempo só de comer, tomar banho e dormir, porque no dia seguinte esse ciclo iria se iniciar todo novamente no outro dia,
então eu precisava descansar. E ao longo do tempo o que foi acontecendo foi o seguinte, eu percebi que na verdade eu estava dentro de um ambiente que na verdade não era bem o ambiente que eu projetava para minha vida, não era bem a minha meta de vida, ser um engenheiro, trabalhar na engenharia, trabalhar dentro dessa rotina de ter que pegar esse trânsito todos os dias, de ter que passar esse perrengue todos os dias. Esse período, como eu disse, foi um período que eu trabalhei bastante, inclusive eu trabalhava aos sábados, aos domingos, nos finais de semana, e isso começou a perder um pouco o sentido para mim, porque apesar disso tudo, apesar de eu estar sendo bem pago em relação aos outros estágios que existiam na época, eu estava perdendo momentos importantes da minha vida, como por exemplo, aniversário de meus avós, os aniversários de meus amigos, reuniões familiares. Minha família ela tem a tradição de todo domingo se reunir e eu faltava todas essas reuniões porque eu estava trabalhando. Então esse trabalho ele começou a perder um pouco o sentido para mim. Enfim, nesse período eu fiquei trabalhando por mais ou menos um ano aí dentro dessa empresa, até o dia que eu fui demitido. Bom, eu passei esse tempo todo fazendo uma coisa que na verdade não era o meu objetivo de vida, não era, sabe, aquilo que eu projetava para mim, o que eu projetava para o meu futuro. Eu via as pessoas nos cargos mais altos da empresa e eu não me identificava, eu eu não tinha a vontade de ocupar aquelas posições no futuro. Eu, na verdade, queria fazer outras coisas. Então, nesse momento que eu fui demitido, foi a primeira vez que eu falei assim, beleza, eu posso até estar no final da faculdade, eu posso até estar faltando muito pouco para me formar, mas agora eu sei exatamente que eu não quero fazer isso. E se eu continuar tentando fazer isso aqui, levando isso aqui para frente, eu vou acabar me tornando um profissional frustrado. E foi justamente nesse período que eu comecei a pesquisar na internet sobre formas de ganhar dinheiro, ideias de negócios que eu poderia abrir e tocar para ganhar dinheiro de uma forma diferente, dessa vez numa área que eu me identificasse um pouco mais. E foi justamente aí que apareceu pela primeira vez para mim o marketing digital. E eu vou ser sincero contigo, da primeira vez que eu vi o marketing digital eu tive medo, porque eu não conhecia aquilo, eu imaginava que aquilo ali poderia ser um golpe e que poderia ser uma pirâmide financeira, né? Muito provavelmente seria uma pirâmide financeira. E eu pensava isso tudo por desconhecimento, porque no final dessas coisas todas, apesar de todo o medo, eu dei o benefício da dúvida. Ou seja, antes de fazer um julgamento sobre esse mercado, eu comecei a pesquisar para entender melhor como é que ele funcionava, para ver se aquilo realmente fazia sentido. E o que eu descobri foi o seguinte, o marketing, ele sempre existiu, só que agora ele migrou para os meios digitais, ele está mais intenso, ele está mais forte nos meios digitais. Ou seja, se antes a gente via o marketing sendo feito dessa forma aqui, através de panfletos, ou então se a gente viu o marketing sendo feito através de outdoors, ou então se a gente viu o marketing sendo feito através da TV, hoje a gente vê o marketing sendo feito em outros meios, como por exemplo a gente vê o marketing sendo feito no Instagram, a gente vê o marketing sendo feito no Facebook, no YouTube, no Google, no Yahoo, no LinkedIn, ou seja, a gente está vendo o marketing sendo feito na internet, as propagandas elas são feitas agora naqueles 5 segundos que você espera antes do seu vídeo lá no YouTube, elas são feitas lá quando você está rolando o seu feed, e isso justamente é o marketing sendo feito nos meios digitais. Por isso que ele se chama marketing digital. E depois que eu entendi isso, eu comecei a estudar a fundo o marketing digital, porque agora sim, isso fazia sentido para mim. Então, nesse período aí, eu tive a oportunidade de estudar com os maiores players aqui do mercado, como por exemplo o Érico Rocha, o Thiago Tesman, o Leandro Ladeira, o Pedro Sobral, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto, enfim, eu tive a oportunidade de estudar todos esses caras aí, esses grandes players que já estão atuando no mercado digital. E foi justamente aí que eu comecei a perceber que para você fazer uma venda na internet existiam alguns pilares, existiam algumas coisas que quando elas estavam alinhadas, as vendas aconteciam. E como eu disse antes, eu estudava com esses caras, só que ao mesmo tempo eu pegava esse conhecimento e aplicava. E muitas das vezes deu tudo errado. Mas uma vez e outra as coisas davam certo e fluíam de um jeito melhor. E foi aí
que eu finalmente consegui destravar minha primeira venda. Depois de destravar minha primeira venda, eu fiz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e eu comecei a perceber que dentro dessas vendas existiam alguns fatores em comum, principalmente esses 4 que eu vou falar para você aqui agora. E o primeiro desses 4 pilares é a sua estrutura. Existe uma estrutura aqui no digital, que é um local onde as pessoas vão encontrar aquilo que você divulga, mas não se engane, essa estrutura ela não necessariamente pode ser sua. Eu comecei como afiliado lá atrás. E quando eu era afiliado, eu usava a estrutura de outras pessoas. Eu literalmente usava o conhecimento de outras pessoas e transformava isso num negócio meu, fazendo a divulgação do produto dessas pessoas. E essa estrutura, ela pode ser o seu site. Como eu disse para você, você pode também usar a estrutura de outras pessoas, ou seja, o site de outras pessoas. Você pode divulgar o produto de outras pessoas através do site delas e receber comissões por isso, mas isso é um papo que a gente pode ter mais para frente. O ponto aqui é o seguinte: não adianta você ter uma estrutura muito boa se você não tem os outros pilares bem alinhados aqui na internet, porque nada vai adiantar. Como eu disse antes, esses 4 pilares eles precisam estar alinhados para que as vendas aconteçam. E aí que a gente vai justamente para o nosso segundo pilar. O nosso segundo pilar é vendas. A venda ela vai determinar o caminho que o usuário ele vai percorrer aqui na internet até que a venda aconteça. Então, a gente já falou aqui que a gente tem uma estrutura, e essa estrutura pode ser um site, que também muitas vezes é chamado de página de vendas. Já começa a se acostumar com esse termo, página de vendas, também conhecida como landing page. Então, esse site ele está aqui, só que existe um caminho que leva até esse site. A venda ela vai determinar o caminho que o usuário vai percorrer até chegar à sua loja e finalmente comprar lá de você. Mas como eu disse antes, a gente falou aqui de 2 dos 4 pilares. Não adianta nós termos esses 2 pilares apenas, não. A gente precisa também dos outros pilares que estão por vir. O nosso terceiro pilar é o seguinte: comunicação persuasiva. O que é a persuasão? O que é essa comunicação persuasiva? Bom, a persuasão ela é um artifício que a gente tem dentro da comunicação que ele vai conduzir a pessoa por um caminho específico. Então a gente já viu aqui que a gente tem o nosso site, a gente tem um caminho que vai acontecer até que a pessoa chegue nesse site, mas perceba que não existe apenas um caminho. A gente tem um caminho para cá, a gente tem um caminho para cá também. A pessoa ela pode inventar o próprio caminho dela. Então a gente precisa direcionar essa pessoa de alguma forma. E é justamente aí que entra a comunicação persuasiva. A comunicação persuasiva ela tem a função de conduzir o usuário aqui na internet até que ele chegue no nosso site. E o detalhe da comunicação persuasiva aqui é o seguinte: quanto mais você utiliza essa comunicação persuasiva de maneira eficiente, ao longo dessa trajetória aqui, quanto mais o usuário ele vai percorrendo esse caminho, mais vontade ele vai sentir de comprar o produto ou serviço que você está divulgando. Então, resumindo aqui, a comunicação persuasiva vai ser aquilo que vai conduzir o usuário pelo caminho correto e não vai deixar esse usuário ele se perder aqui por outros caminhos. E agora, por fim, a gente tem o quarto pilar, que quando a gente tem ele muito bem alinhado, junto com os outros 3 pilares, as vendas acontecem muitas vezes de maneira automática. Mas não se confunda, quando eu falo aqui que a venda ela acontece de maneira automática, eu não estou falando que a venda vai cair do céu ou que você não vai ter trabalho e vai conseguir vender, não. Pelo contrário, olha quanta coisa você precisa fazer até que a venda aconteça. Então, o nosso pilar número 4 é tráfego. O que é tráfego aqui na internet? Tráfego nada mais é do que a habilidade de você tirar pessoas de um determinado ambiente aqui da internet e jogar essas pessoas para um outro ambiente. Então, por exemplo, as pessoas podem estar lá no YouTube assistindo os vídeos dela. Quando aparece um anúncio e esse anúncio ele está levando para um site específico, o que está acontecendo ali? Está acontecendo tráfego. Tráfego de pessoas que estão saindo do YouTube e entrando num site lá específico através de um anúncio. Então, o tráfego vai ser justamente esse mecanismo que vai jogar pessoas no início do nosso caminho. Então, o tráfego ele vai colocar um monte de gente aqui no início desse caminho que a gente está vendo aqui na tela.
E o que é que acontece aqui? A tendência é que ao longo do tempo essas pessoas comecem a percorrer todo esse caminho aqui até chegar no nosso site. Como eu disse antes, à medida que esses usuários eles vão percorrendo esse caminho aqui, eles vão sentindo cada vez mais vontade de comprar o produto ou serviço que você está divulgando. Então, quando eles chegam nesse ponto aqui, já na boca do seu site, eles estão prontos para comprar na sua mão. E se você tem uma base de clientes aqui muito grande, você consegue destravar a sua primeira, segunda, terceira venda e de repente você começa a fazer vendas todos os dias. Você acabou de entender como é que acontecem as vendas aqui na internet. Só que agora, que eu deixei para o final do vídeo mesmo, de maneira intencional, eu vou te mostrar aonde existe a maior oportunidade nesse mercado aqui. Se você aplicar tudo isso aqui para um produto físico, ou seja, sei lá, para um encapsulado, um creme para o rosto, alguma coisa do tipo, você pode até conseguir vender e provavelmente você vai conseguir vender. O problema é que o produto físico ele vai te dar uma desvantagem muito grande quando a gente fala no ponto da logística. Todo produto físico ele requer uma logística, ele requer um gasto a mais com logística. Como assim? Quando você está vendendo um produto físico, você precisa, depois que você faz a venda, você tem que mandar esse produto físico para algum lugar. Você tem que primeiro produzir esse produto físico, depois você tem que embalar esse produto físico, depois você vai mandar nos correios. Pode dar um problema aí no meio do caminho, você vai pagar frete, vai ter um monte de coisa aqui que vai acontecer nesse meio do caminho. Só que eu vim mostrar aqui para você que além de toda essa oportunidade aqui de venda, que ela já existe, existe uma oportunidade ainda maior aqui dentro quando a gente está falando de um negocinho chamado infoprodutos. Os infoprodutos são produtos de informação, são produtos digitais de informação. Esses produtos, eles são exemplos de infoprodutos, são cursos online, e-books, webinários, acervos digitais e por aí vai. Todos esses produtos, eles são produtos digitais de informação. Portanto, eles são chamados de infoprodutos. E qual é a grande vantagem de você divulgar um infoproduto aqui na internet? Qual é a grande vantagem de você tentar empreender com infoprodutos ao invés de tentar empreender num negócio convencional? E a resposta é muito simples. Para você empreender com, por exemplo, um curso online, você vai precisar de uma câmera, de um microfone, fazer a gravação das suas aulas e pronto, seu curso está pronto. Se você vender 100 vezes esse curso, o seu trabalho ele não aumenta. Por quê? Porque o curso está gravado, ele continua ali. Então, se você vender 100, 150, 200 vezes, o seu trabalho continua sendo o mesmo. Agora, pense aí num negócio físico. Tenta alugar uma sala, tenta alugar um escritório, tenta alugar um espaço físico. Pensa aí no gasto com água, com luz, com funcionário, com aluguel, com um monte de coisa. Pensa na quantidade de coisa que você precisa investir. E é justamente aqui que existe a maior oportunidade. Porque os infoprodutos, eles têm um custo de investimento, um custo de produção muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Você literalmente, com uma câmera e com um microfone, você já consegue gravar o seu curso digital. Com um celular, você já consegue gravar um curso digital. Você pode hospedar esse curso lá na Hotmart e aí você vai simplesmente se preocupar em fazer as vendas, que é essa outra etapa aí que eu mostrei para você dos 4 pilares. E por consequência, você já deve ter percebido que os infoprodutos te possibilitam ter um negócio de escala aqui na internet. Ou seja, você consegue fazer muitas e muitas vendas sem que você tenha mais e mais trabalho. O seu trabalho ele continua sendo o mesmo. Vou fazer uma outra analogia aqui para ficar claro. Pense num e-book, que é um livro digital, e pense num livro físico. Para você, digamos que você vendeu 100 livros físicos, você vai precisar confeccionar 100 livros físicos, você vai mandar esses 100 livros para 100 endereços diferentes, vai ter que pagar 100 vezes lá o frete. E se você tivesse simplesmente um e-book, se você estivesse vendendo um e-book, você poderia vender esse mesmo livro as mesmas 100 vezes
sem ter que pagar frete, sem ter que confeccionar novos livros, sem ter essa demanda logística gigantesca, sem ter esse gasto logístico gigantesco. E é sobre essa oportunidade que eu vim falar com você. Porque lá no meu treinamento, que é o Vivendo e Vendendo, eu falo exatamente sobre isso. Eu ensino tanto essa parte das vendas online, desses 4 pilares aí, de maneira aprofundada, quanto dessa parte dos infoprodutos. O nosso foco aqui no curso são produtos digitais, infoprodutos. Aí até esse ponto do vídeo você deve estar pensando o seguinte: Vitor, será que eu vou conseguir, por conta própria, fazer essas vendas sozinho? E eu vou te responder aqui de uma maneira, fazendo uma analogia aqui com outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se você tentar aprender a tocar violão sozinho, por conta própria, você consegue? Sinceramente, você consegue. Você leva muito mais tempo, mas você consegue. Digamos aí que você quer aprender a falar inglês e agora você decidiu falar inglês sozinho, aprender a falar inglês sozinho. Você consegue aprender a falar inglês, aprender a falar um idioma novo se você quiser? Você consegue. Eu não vou ser aquela pessoa que vai falar, não, você precisa fazer um curso. Não, você consegue fazer sozinho. O ponto aqui é o seguinte: quando você tem um professor te direcionando, esse caminho de aprendizado, esse caminho que você leva até você conseguir tirar os seus primeiros resultados, ele encurta muito. Então, por exemplo, quando você está aprendendo a tocar violão, se você faz isso com o auxílio de um professor, ao invés de você aprender a tocar violão depois de um ano, você aprende a tocar ali suas primeiras músicas dentro de, sei lá, um mês ou menos até. Se você estiver tentando aprender a falar inglês e você tiver o auxílio de um professor ali que vai te dar um direcionamento, ao invés de você começar a falar inglês depois de, sei lá, depois de 5, depois de 4 anos, talvez você aprenda a falar inglês depois de um ano. Por quê? Porque agora você tem um professor te direcionando. E com vendas online, com marketing aqui na internet, não funciona diferente não. É assim também. Você consegue fazer as coisas sozinho se você quiser, mas você vai levar muito tempo. Inclusive, eu mesmo demorei para fazer a minha primeira venda. Demorei cerca de 5 a 6 meses. Se eu tivesse um direcionamento correto, eu poderia fazer essas primeiras vendas talvez aí nas primeiras semanas. Antes de completar um mês estudando isso aqui, talvez eu já tivesse destravado a minha primeira venda. E é justamente por isso que eu vim falar aqui com você sobre o meu treinamento, que é o Vivendo e Vendendo. Dê uma olhada em como ele funciona e tudo que você vai receber aqui. Primeiro, o treinamento Vivendo e Vendendo é um curso online. As aulas são gravadas e elas ficam lá disponíveis para você durante 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos fins de semana e feriados, enfim. As aulas elas ficam lá, elas são gravadas e elas ficam disponíveis para você o tempo inteiro. Pode repetir as aulas? Pode. Pode repetir mais de uma vez? Pode. Pode repetir 50 vezes se quiser? Pode. Você vai ter acesso a um ano desse curso. O acesso ele é imediato, logo após a confirmação do pagamento. Você já recebe lá no seu e-mail um login e uma senha liberando seu acesso ao treinamento e você terá acesso a todos os módulos do curso. Todos os módulos já ficam liberados para você desde o primeiro dia. E o suporte é um suporte extremamente rápido, que pode ser feito tanto através do WhatsApp quanto através do e-mail. E o que é que você vai receber lá no Vivendo e Vendendo se você se tornar aluno? Você primeiro vai estudar esses 4 pilares que eu já citei aqui para você. Você vai aprender tudo sobre estrutura online, vendas online, comunicação persuasiva e tráfego pago. Bom, aqui no tráfego pago a gente tem uma coisa bem específica aqui do nosso curso e que também é um diferencial nosso. Primeiro, que eu vou ensinar para você uma forma de usar o tráfego pago através do Google, que é o maior vendedor do mundo hoje. Se você for comprar qualquer coisa, se você for pesquisar qualquer coisa hoje, o primeiro lugar que você pesquisa, o primeiro lugar que você vai buscar lá o seu produto é no Google e na maioria das vezes as vendas acontecem lá no Google. Por isso, você vai aprender Google Ads para infoprodutores, Google Ads para afiliados, Google Ads para gestores de tráfego, que vão fazer gestão de tráfego para negócios locais. Voltando um pouquinho aqui, o nosso módulo de vendas também tem um diferencial nosso aqui, que é o seguinte: eu trago um conceito que ninguém traz aqui no mercado, que é o conceito de arquitetura de vendas. A arquitetura de vendas é um conceito que eu desenvolvi ao longo desse tempo, estudando e aplicando, tendo resultados, e que eu percebi que quando a gente cria essa arquitetura de vendas, isso aumenta a possibilidade de nossa venda acontecer.
Um outro ponto aqui é criação de infoprodutos. Aqui eu vou te ensinar de um jeito completamente diferente de todo mundo que você vai ver por aí a criar um infoproduto do absoluto zero. Mas o detalhe aqui é o seguinte, você vai criar um infoproduto no estilo vivendo e vendendo. Eu vou te explicar como é que você vai tornar esse infoproduto único e simplesmente irresistível, ou seja, um infoproduto que gere extremo desejo de compra. As pessoas veem esse produto e sentem um desejo gigantesco de comprar. Além disso tudo, eu vou te ensinar todo o beabá da criação do infoproduto. Então, por exemplo, se você tiver que fazer uma promessa, se você tiver que escolher um nicho, um subnicho, precisar de ideias de negócios, eu vou te ensinar também. E o detalhe aqui, eu vou te ensinar a fazer a precificação do seu infoproduto da maneira correta. Não é todo mundo que ensina a fazer precificação do jeito certo aqui na internet, e aqui no Vivendo e Vendendo você vai aprender a fazer essa precificação para que você não acabe tomando um prejuízo sem nem perceber. Além disso tudo, como eu comecei aqui nesse mercado como afiliado, eu vou ensinar para você também tudo sobre o marketing de afiliados. E para finalizar, para fechar com chave de ouro aqui, você vai receber estratégias que funcionam tanto para afiliados, quanto para infoprodutores, quanto para gestores de tráfego. Essas estratégias, elas foram testadas e validadas por mim no campo de batalha. Todas essas vendas que eu já mostrei aqui nesse vídeo para você, elas aconteceram através dessas estratégias. Agora, além disso tudo aqui que eu já mostrei para você, eu tenho consciência de que tem muita gente que vai falar, mas eu não tenho dinheiro, mas isso e aquilo. E por isso eu criei 5 bônus que você vai receber de maneira gratuita aqui se você entrar para a turma do Vivendo e Vendendo. Esses bônus, eles foram pensados para aquelas pessoas que estão com pouco dinheiro ou que estão zeradas de dinheiro e que precisam levantar dinheiro rápido. O objetivo desses bônus aqui é que dentro de 30 dias você já recupere o investimento feito aqui no Vivendo e Vendendo. Esses bônus aqui, eles vão funcionar da seguinte forma. Aqui você tem algumas possibilidades de levantar um dinheiro rápido. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, aprendendo uma habilidade muito específica e prestando um serviço para alguém. E a segunda é vendendo o produto de alguém. Falando de prestação de serviços, eu vou ensinar para você aqui como é que você pode levantar uma grana do zero com gestão de tráfego no Google, conseguindo clientes e vendendo o seu serviço de gestão de tráfego. Afinal, você já vai ter tudo o que você precisa da gestão de tráfego dentro do Vivendo e Vendendo. A segunda possibilidade aqui que eu vou trazer para você é sendo um social media. Para essa função aqui, você vai utilizar 2 ferramentas que são gratuitas e através delas você sim consegue fazer dinheiro do zero, simplesmente aprendendo a utilizar essas 2 ferramentas. A primeira delas é o Canva e a segunda é o ChatGPT, que é aquele programa que utiliza inteligência artificial para gerar respostas. O terceiro bônus que eu vou trazer aqui para você vai ser um bônus de afiliado. Eu vou te trazer também uma possibilidade de como você pode fazer as suas primeiras vendas através do WhatsApp no 1 a 1. Aqui eu trago um script de vendas para você seguir, para você ter um norte do que você deve ou não falar com seu cliente e em que momento você deve falar cada coisa dessas. O quarto bônus aqui é sendo um afiliado no Instagram. Aqui você também não precisa investir. Esses 4 bônus aqui que eu vou trazer para você, você não precisa investir nada. Eles são bônus que você, apenas com ferramentas gratuitas, você consegue já levantar a sua primeira grana e talvez aí dentro dos 30 dias você já consiga pagar o investimento que você fez no Vivendo e Vendendo. E o quinto bônus aqui é um bônus que ele vai te dar a possibilidade de fazer algumas vendas logo de uma vez só, que é utilizando estratégia com influenciadores. Enfim, eu criei todos esses bônus aqui justamente pensando naquelas pessoas que vão falar, pô, mas eu não tenho dinheiro, pô, mas preciso investir e tal. Isso aqui que eu criei é justamente para você não ter desculpas. Eu estou fazendo de tudo aqui para te ajudar na sua trajetória. Agora, você precisa também ter compromisso com sua caminhada. Isso tudo que você já viu aqui está dentro do Vivendo e Vendendo. Fazendo uma recapitulação rápida, você vai receber estrutura online, vendas online, comunicação persuasiva, Google Ads para infoprodutores, Google Ads para afiliados, Google Ads para gestão de tráfego para negócios locais, criação de infoprodutos, afiliados e estratégias validadas. De bônus, gestão de tráfego pago, social media, afiliado no WhatsApp, afiliado no Instagram e, por fim, você vai aprender a vender com influenciadores. Tudo isso aqui
que eu estou te mostrando, se você procurar cada um desses itens na internet, se você procurar por cursos de vendas, de comunicação persuasiva, de marketing digital de afiliados, esses cursos aí todos somados, eles com certeza vão dar muito mais de R$ 2.000. E esse seria um valor justo para eu cobrar aqui pelo Vivendo e Vendendo. Porém, eu estou dizendo aqui que eu vou te ajudar. Ou seja, eu estou incentivando descaradamente aqui as pessoas que são comprometidas a saírem da moita. E por isso, eu estou trazendo tudo isso aqui que você já viu, tudo isso aqui que eu já te mostrei anteriormente, por apenas R$ 497 à vista. E para te ajudar ainda mais, eu vou trazer a opção de parcelamento. Você pode parcelar isso aqui em 12 vezes de R$ 49,60. Agora eu quero te convidar a enxergar isso aqui de uma forma mais simples, porque também defina as suas prioridades. Isso aqui é menos de R$ 50. Com esses mesmos R$ 50, você mal consegue comprar uma pizza. E é aqui que eu quero trazer a seguinte visão para você. Se esse investimento aqui, com tudo o que eu já te mostrei antes, não vale nem o valor de uma pizza por mês, que eu estou falando aqui para você, que você pode dividir de 12 vezes de R$ 49,60, então a gente não está falando a mesma língua. Aí eu posso dizer o seguinte, eu lavo as minhas mãos, porque aqui eu estou tentando te ajudar até onde eu consigo. E para finalizar essa oferta aqui com você, você pode pesquisar qualquer curso de marketing digital, qualquer curso de infoproduto, qualquer curso de qualquer coisa aí na internet. Praticamente todos vão te dar uma garantia de 7 dias. E eu aqui no Vivendo e Vendendo, eu vou te dar uma garantia diferenciada. É uma garantia que praticamente ninguém aqui no mercado vai te dar. Que é uma garantia de 30 dias incondicional. É uma garantia incondicional de 30 dias. Isso significa dizer que se você, por qualquer motivo, desistir da sua compra, dentro desses 30 dias, você pode me solicitar o reembolso, que eu vou devolver 100% do seu investimento, sem complicações e de um jeito fácil. Basta me mandar uma mensagem lá no suporte do WhatsApp solicitando, ou então um e-mail solicitando, que eu devolvo 100% do seu investimento. Bom, depois disso tudo aqui que eu te mostrei, você tem duas opções. A primeira delas é ignorar absolutamente tudo que eu falei aqui para você e seguir sua vida normal, seguir fazendo suas coisas normalmente. E tá tudo bem. E a sua segunda opção é aproveitar a sua oportunidade que está passando aqui na sua frente agora de criar um negócio digital. Então, se você quer criar um negócio digital logo, agora, começando hoje, clique no botão que está abaixo desse vídeo aqui, porque essa sim é uma oportunidade completamente diferente de todo o mercado aí e eu não sei por quanto tempo eu vou deixar ela aqui disponível para você.